Amém. Assim, ó, diz assim. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Que nós gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então essa palavra é muito interessante, querido. Primeiramente, só vou gravar uma parte, depois eu paro ali em 10 minutos eu paro. Primeiramente ele está dando um alerta aqui, cuidado com os cães. Como eu já falei, falsas ovelhas, falsos ensinamentos, né? Que divide a nossa mente, né? Tem uma coisa interessante no YouTube, que eu acho interessante. No YouTube há uma divisão de opiniões, né? No YouTube existem os formadores de opinião. Vou dar um exemplo. Diogo Rox, tem Tio Lu, tem aquele que eu esqueci o nome agora. Um canal evangélico que eu esqueci agora o nome. Tem aquele pastor que eu falei um dia desse aqui, Caio, né? Caio Fábio. Então tem muitas formações de opinião. Às vezes, por exemplo, a pessoa fala uma coisa. Por exemplo, digamos que ele é Diogo Rox. Fala uma coisa, Diogo Rox, né? Aí tira o pai outra, a mesma coisa de maneira diferente, né? Então tem muito isso. São formadores de opiniões. Nas igrejas estão cheios de formadores de opiniões. Só que os formadores de opinião do YouTube, da internet, eles têm a preocupação de pesquisar, falar a verdade, né? Eu mesmo sigo alguns, né? E eu vejo muito que na internet, pelo menos em alguns canais de YouTube, tem pessoas que têm a preocupação de falar a verdade. E às vezes mostra a sua opinião. Tá entendendo? Nas igrejas é diferente. As pessoas querem pregar a verdade, mas muitas vezes elas transformam suas opiniões como se fossem verdades absolutas. E a gente sabe muito bem que na Bíblia dificilmente existe verdade absoluta. Por quê? Eu leio esse texto. Eu tenho uma opinião desse texto. Jessé tem outra opinião desse texto. Leones tem outra opinião. Eu creio que Fábio também deve. Caio deve ter outra opinião desse texto. Então muitas vezes nós vemos, se você vê nas igrejas, você vai ver muitas pregações nesse mesmo texto. Pregações diferentes, opiniões diferentes. E há problema não é você ter a sua opinião, não. Isso não é problema nenhum. Agora, o problema é quando você quer transformar a sua opinião em verdade absoluta. E pior, você não tem os argumentos para defender isso. Está entendendo? Você não tem argumentos para defender.
Por exemplo, quando eu entrava, eu já sabia muito eu entrando nas discussões, né? Que eu gosto de meter o cacete com comunista, né? Eu sou assim. Quando eu entrava nas discussões políticas, as pessoas vinham falar um bocado de besteira. Aí eu botava minha opinião, porque eu tenho argumentos para defender a minha opinião capitalista, digamos assim, entendeu? Mas eu admiro pessoas que têm uma opinião e têm argumentos para defender essa opinião. Mas tem pessoas que não têm argumento nenhum. Ou seja, pessoas que querem só lhe enganar. Não pesquisam, não correm atrás. Está entendendo? Então isso acontece nas igrejas. Então muitas vezes alguns pregadores vão pregar a palavra, mas ele não pesquisa, ele não estuda. Por isso que você vê tanta heresia, você vê tanto credo. Não, tem irmão que crê que brinco é pecado, TV é pecado, bolsa é pecado, rádio é pecado, celular é pecado, tudo é pecado. Hoje em dia tudo é pecado. Está entendendo? Então tem muito isso. Então, também tem isso. É pecado jogar bola, não, é pecado dançar, é pecado isso. Então isso tem uma divergência muito grande na igreja evangélica e nas igrejas em si, né? Todas as igrejas cristãs têm isso, né? Mas claro que a católica e as outras igrejas não tem tanto como a evangélica. A gente tem que ser sincero de falar a verdade, né? Porque a Bíblia diz assim, que o zelo, se não me engano foi Paulo, se não me corrija, o zelo à tua casa não me consome. Foi Davi, acho que foi Davi. Ele dizia, o zelo à casa do Senhor me consome. Mas eu acho interessante que na palavra de Deus diz assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que a letra mata? Porque quando eu me apego na letra, eu posso morrer espiritualmente. Nas igrejas, muita gente sai da igreja por quê? Porque vê algo que o pastor diz, alguma coisa que o pastor faz, alguma atitude, e se entristece e sai da igreja. Eu sou um exemplo disso. Então às vezes a gente olha muito hoje para as coisas que a gente ouve, os escândalos, como o caso de Flor de Lis. Cara, a gente dá às vezes vontade de chorar. Eu não chorei muito porque eu nunca fui muito fã de Flor de Lis, vou mentir. Eu nem conhecia. Mas se fosse Além de Barra, eu acho que talvez eu ia ficar muito mais triste, né? Com certeza. Nada contra a Flor de Lis, viu? O sonho de Flor de Lis ainda. Na balada, né, cara? Então, Amém. sinto o som demais da música. Mas, sabe para que isso serve? Para a gente abrir nossos olhos. Porque a Bíblia diz assim, e a Bíblia, desses falsos profetas a Bíblia diz mais, cuidado, eu não vos avisei, nós somos avisados, nós temos a palavra de Deus aqui. Mas hoje em dia, o que alguém fala no altar é lei. Estou falando só pastor, qualquer um que vai no altar, fala alguma coisa, pra gente é uma lei. Não, aquilo é verdade. Eu fico triste quando eu penso em igreja, as doutrinas da igreja ficam na frente do que é a palavra. Não pode. Então, querido, todas as vezes que você ouvir uma palavra, examine. Como eu estou falando isso aqui, mas você tem que examinar o que eu estou falando. Você tem que ler, procurar saber. Não, será que o Marco está certo? O Marco não está ficando doido? Está entendendo? Então a gente tem que aprender a examinar as coisas. Mesma coisa são conselhos das pessoas. Às vezes uma pessoa lhe dá um conselho, você vai logo o que a pessoa está falando. Mas você tem que examinar o conselho que a pessoa está dando. Pedir a Deus, Deus, me dá um discernimento aí, Deus me ajuda aí. Porque às vezes a gente recebe conselho que a gente tem feito agora, eu faço ou não faço. E às vezes se você seguir um conselho errado, meu querido, você vai bater a cabeça na parede com força, viu? Aconteceu muito comigo, já segui conselho que eu me dei mal. Tá entendendo? Então, mesma coisa a palavra de Deus. Se você tiver uma opinião da palavra, uma interpretação da palavra, que for uma interpretação muito torta, digamos assim, você pode bater sua cabeça na parede. Você tem que ter cuidado com a palavra de Deus. Por isso que ele diz aqui, ó, no tema do texto, plena confiança em Cristo. Por quê? Você tem que acreditar em Cristo, pedir a Cristo para Cristo te ajudar a entender as escrituras sagradas, né? Então é muito importante, a Bíblia é muito importante para nós, só que a gente tem que saber usá-la em prol do reino de Deus. Eu acho interessante que
quem tá chegando agora não acha estranho isso não, porque eu não sou Silas Malafaia não, para falar a referência. Não, tá e tal, tá não sei o que. Eu não tenho essa memória boa de Silas Malafaia, né? Mas tudo que eu tô falando aqui tá na Bíblia. E tem uma parte da Bíblia que eu acho interessante, que, como eu disse no começo da oração, que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então o que a gente está fazendo aqui é tão importante como um culto. É tão importante como você está numa igreja, porque você estando aqui, você está adorando a Deus do mesmo jeito, né? Deus está aqui no nosso meio. O importante é isso. Muitas igrejas tá ali, mas o pastor prega mentira. O louvor não canta, não louva de verdade. Muitas vezes Cristo não está ali. Vamos ser sérios. Você acha que uma igreja, um ministério com seu nome, você bota, por exemplo, Ministério Gessé. Tu acha que tem Deus aí, Gessé, nesse ministério? Ministério Gessé? Claro que não. Tem muitas igrejas que é vaidade. É vaidade. Ministério tal. Ministério tal. O nome da pessoa é vaidade. E às vezes tem o nome evangélico, o nome da Bíblia, mas se você for ver, é pura vaidade. A gente estampa na frente da igreja a foto do presidente. É verdade. Porque a vaidade encheu o coração de muitos. A vaidade. Eu acho interessante, para você aprender, a palavra vaidade significa vazio, oco, coisa oca. Ou seja, é uma coisa que não vai levar você para canto nenhum. É oco, é... Ai, Marcos, me dá um exemplo de vaidade. Vou dar 2 exemplos de vaidade. Por exemplo, a mulher chega para Gessé, aí você olha para a menina bem bonita aí, quando você vai ver a menina, 10 kg de maquiagem, 1 kg de maquiagem. Aí quando a menina tira a maquiagem, é a mais feia do mundo. É a mais feia do mundo. Quando eu, por exemplo, quando eu vi a Avril Lavigne pela primeira vez, não, ela viu não, Britney Spears sem maquiagem, eu me assustei. Madonna. Eu pensei que era mentira. Não, né? Uma mulher dessa tá feia desse jeito, sem maquiagem. Não estou dizendo aqui que é pecado você usar maquiagem, mas o exagero. O que é pecado, querido, é o exagero. A Bíblia não condena a maquiagem, a Bíblia não condena brinco, a Bíblia não condena batom. A Bíblia condena o exagero. Não exagero mais. Então a vaidade é quando você exagera nas coisas. Tá entendendo? Tá entendendo o que é vaidade? É o exagero. Sim, deixa eu parar porque está muito grande o vídeo. Amém.